Olá, povo de Deus, segundo domingo da Páscoa, 7 de abril de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, 32, 35, primeira carta de João 5, de 1 a 6 e João Evangelho 19 a 31. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração, uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia. Tudo era entre eles em comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme sua necessidade. Apesar de apresentarem traços do que realmente acontecia entre eles, percebe-se de que a descrição não é um relato histórico, e sim um retrato utópico da meta que eles queriam alcançar. Quando Lucas escreveu os Atos, muitos embates já tinham as comunidades em torno a questões doutrinais, ao exercício do poder, à administração das finanças. Neste contexto, Lucas apresenta a comunidade ideal para que eles superem suas divergências e se lembrem de como é viver realmente o seguimento de Jesus na vida comunitária. Destaca-se dentre as características do projeto de vida comunitária o cuidado com os pobres, pois entre eles não deveria haver nenhum necessitado. O princípio que diz de cada um segundo suas possibilidades e a cada um segundo suas necessidades serve como antídoto a qualquer teoria meritocrática. O que vale é a condição de cada um e não seus méritos, no sentido de que este fez mais, merece mais. 1 João 5, de 1 a 6, aprendemos desde cedo a dizer Jesus Cristo, que nem percebemos que essa forma de falar já é um ato de fé. Quando dizemos Jesus, nos referimos ao Nazareno, ao homem histórico, que passou a maior parte de sua vida na vilazinha de Nazaré e depois que andou pela Galiléia, Judéia, Samaria, Decápole e outras localidades, formando seu grupo de discípulos, provocando aglomerações de carentes e enfermos. Ocorre que quando falamos Cristo, afirmamos que esse homem Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ou como ele mesmo admitiu, o Filho do Homem. Assim, não separamos as duas naturezas do Verbo encarnado. Ele é Jesus Cristo. O autor de nossa cartinha de hoje está enfrentando duas heresias que já circulavam entre os cristãos, o docetismo e o gnosticismo. O docetismo foi uma heresia cristã primitiva que promovia uma visão falsa da humanidade de Jesus. A palavra docetismo vem do grego dokein, que significava parecer. Segundo o docetismo, Jesus Cristo só parecia ter um corpo humano como o nosso. O docetismo aceitava que Jesus podia ter sido de alguma forma divino, mas negava a sua plena humanidade. Os docetistas convictos ensinavam que Jesus era apenas um fantasma ou uma ilusão, parecendo ser humano, mas não tendo corpo algum. Outras formas de docetismo ensinavam que Jesus tinha um corpo celestial, de algum tipo,
mas não um corpo real e natural de carne. O docetismo estava intimamente relacionado ao gnosticismo, que via a matéria física como inerentemente má e a substância espiritual como inerentemente boa. João 20, 19 e 31. A narrativa do evangelho de hoje é bastante cheia de detalhes e faz parte das narrativas das aparições do ressuscitado. Vamos repassar alguns destes para que aproveitemos bem nossa reflexão. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, João já tinha dito que no primeiro dia da semana, muito cedo, ainda às escuras, Maria Madalena tinha visto o túmulo vazio. 2 discípulos vão ao túmulo e constatam o que Madalena lhes tinha dito. Porém, Madalena não arreda o pé do sepulcro. Os discípulos tinham voltado para casa e estavam trancafiados com medo dos judeus. A força da ressurreição de Jesus não tinha ainda tomado conta deles. Madalena foi gratificada pela sua persistência. Ela faz a experiência da ressurreição, tem convicção de que Jesus está vivo e volta a dizer aos discípulos. Diante do medo dos discípulos, Jesus lhes diz, estando no meio deles: a paz esteja convosco. Como percebe que eles estão como que anestesiados, dá-lhes uma prova real de que é ele mesmo. Mostra-lhes as mãos e o lado. São as feridas que atestam que é o ressuscitado que está mesmo no meio deles. Assim que os discípulos reconhecem Jesus, ficam alegres. E Jesus repete: a paz esteja convosco, e acrescenta um mandato missionário: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Para João, não foram necessários 50 dias depois da Páscoa para que os discípulos recebessem o Espírito Santo. O Pentecostes de João se dá ainda no entardecer do primeiro dia, por meio de um sopro, que nos lembra o sopro de Deus Criador. E esse Espírito lhes dará o poder do perdão dos pecados. Na segunda parte do relato de hoje, temos a experiência de Tomé, que simboliza uma parte significativa daqueles que não acreditavam, nem mesmo com o testemunho da comunidade. Por um lado, Tomé passou para a história como um incrédulo, porém, foi por meio de sua experiência que aprendemos que ao ressuscitado só nos aproximamos se tivermos a coragem de tocar as feridas de nossos irmãos e irmãs. Quando tocamos as feridas dos caídos à beira das estradas da história, estamos aptos para fazer a mais nobre profissão da fé: meu Senhor e meu Deus. Também da experiência de Tomé aprendemos que o fundamento da fé autêntica está em crer sem ficar apegado a sinais palpáveis. De aí por diante, crê e experimenta o ressuscitado quem tem a ousadia de tocar as feridas de seus irmãos e irmãs. Nosso contato com Cristo oscila entre o não me toques, não me segure, palavras ditas a Madalena, e o põe o dedo aqui, palavra dita a Tomé. Não podemos tocá-lo para não o impedir de voltar ao Pai. Podemos e devemos tocá-lo em sua volta, em seu segundo retorno, que já começa aqui e agora nos menores de nossos irmãos.
e alcança seu auge naquele momento em que sua presença, até então anônima nos menores, se evidenciar. O que fizestes a um desses meus irmãos menores, a mim o fizestes. Tomás Halik, um teólogo tcheco contemporâneo, intuiu que, frente às indiferenças da sociedade de hoje, é preciso tocar as feridas próprias, as feridas da humanidade e as feridas de Cristo, para que façamos a experiência do ressuscitado. Um beijo no seu coração.